esse lance do Fluminense, rapaz, o cara propôs vender o clube e ele mesmo ser o CEO. Quer dizer, mesmo que não fosse ilegal, é evidentemente imoral. Ele está vendendo o time dele, que ele está lá como torcedor, como representante do sócio, e ele propõe ser o CEO. Quer dizer, parece que não tem limites, né, para isso, para disfarçatez, para... E você vê essa questão você citou do Textor. Eu tenho guardado aqui e mostro para os meus amigos, quando o Valência da Espanha foi vendido para um empresário chinês, a torcida começou a protestar, a filha do empresário botou no Twitter, né? O que vocês não entenderam? O clube agora é nosso, a gente faz o que quer. Botou isso. Quer dizer, errada ela não estava. Ela não está errada, não. Que nem o Textor disse outro dia, eu não tô lixando para a opinião de sócio e tal, eu comprei o clube. Quer dizer, a solução para os problemas do clube é mais democracia, não é menos. Porque se acabar com a democracia, pô. Exatamente. Quer dizer, sabe, tem problemas, tem distorções, agora não, vai jogar o bebê junto com a água suja. E isso tem... Esse clima todo está envolto nisso que a Miri falou. É um projeto de exclusão social, porque você vê as fotos antigas do Maracanã, da Geral, era o retrato do povo brasileiro. Era o negão lá. Era isso. Eu cansei de ir para Geral, porque você ia para Geral com um trocado no bolso, porque não tinha dinheiro e ia para Geral. O que a Mônica fala sobre o fundo do poço, a gente, assim, eu me recuso a aceitar. Eu vou lutar até onde der. Eu posso pouco, né? Eu só tenho minha voz, não tenho dinheiro, não tenho influência política, não tenho nada, tenho minha voz, antigamente a gente diria minha caneta, né? Meu teclado. Então, agora a gente fundou, o ano passado, Alice e Emília, a gente fundou o Movimento Vasco do Povo, cujo presidente de honra é o Martim da Vila. E vamos tentar tomar algumas... tem quem se interessar, movimentovascodopovo.org. Agora, o Pedrinho, eu não tenho, infelizmente, nem... A minha expectativa com o Pedrinho é a mais negativa possível. Porque, primeiro, o Pedrinho apoiou todo esse projeto, todo esse processo. Tem uma coisa que eu não perdoo o Pedrinho, é o seguinte: o Pedrinho, numa eleição que ele participou, ele colocou o nome dele como candidato na penúltima eleição, antes de ser presidente. Ele colocou o nome dele como candidato a conselheiro. É eleito conselheiro. Ou seja, o sócio do Vasco votou naquela chapa. Um dos motivos foi o Pedrinho estar lá, né? E o Pedrinho vai ser um bom conselheiro. O Pedrinho é eleito conselheiro e na mesma semana renuncia, com o seguinte argumento: eu não posso me dedicar ao conselho porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. E o cargo não é remunerado. Bom, eu fui conselheiro 2 vezes no Vasco. O conselho do Vasco se reúne, quando muito, de 3 em 3 meses. E à noite. E agora, inclusive, virtual. Boa parte das reuniões é virtual, não atrapalha em nada. Agora, ele aceitou ser eleito presidente, onde também não tem remuneração. O clube social não paga. E exige tempo integral. E aí ele vem e diz assim, não, tinha um monte de... Ele tem esse mérito, ele denunciou que a SAF foi um mau negócio, não fez uma autocrítica, devia ter feito. Olha, eu me arrependo de ter apoiado a venda e tal, mas... foi lá e tomou providência para romper aquele contrato absurdo, que ainda não veio a público. Ele prometeu transparência, mas o contrato continua secreto a pedido do Vasco. O Vasco entrou na justiça pedindo a suspensão do contrato. Se você suspende o contrato, a cláusula que torna ele secreta, para mim, eu não sou advogado, acho que perde valor. Porque o contrato... Mas o próprio Vasco pediu para manter segredo de justiça. Então, o contrato... Ou seja, até hoje, ninguém viu esse contrato com a 777, tá? Viu uma parte só, porque quando a KPMG entra na justiça para cobrar os tais dos 24 milhões que ela disse que deve, a juíza mandou divulgar uma parte lá, que devia respeito à KPMG. Na época, e esse é um dos problemas também, assim, o Poder Judiciário é um dos pilares da democracia, e nós temos que respeitar. Agora, nós ainda temos problemas em vários campos no Brasil. Infelizmente, no judiciário, a gente sabe que ainda existe um poder, digamos assim, um tráfico de influência muito forte. Então, por exemplo... E o Everton, só você falando sobre o judiciário, só vou ressaltar o comentário do Márcio,
dizendo que é preciso destacar o silêncio do poder público frente ao que ocorreu no Vasco, que a torcida e os sócios é compreensível, mas a omissão do poder público é grave, que é também isso que você está falando, né? Márcio Marques é suspeito, é meu amigo. O filho dele, o Caio, é o primeira camisa do Vasco, quem deu fui eu. Um abraço. Mas ele está dizendo aqui que ele foi a favor da SAF, isso que eu achei legal, né? Ele foi a favor da SAF? Isso, ele está dizendo que foi a favor da SAF, e a 777 foi um absurdo e revelou a necessidade de maior preocupação e cuidado. Então, mesmo quem é a favor do modelo, entende que há um problema grave, né? Eu fiquei muito chateado com o Marcinho, ele sabe. Né? Ele sabe que eu fiquei muito chateado com ele na época. Mas o Poder Judiciário, na época, a gente entrou na Justiça para revelar o contrato. O desembargador chegou, não, absurdo. Cara, a pressão foi tão grande que o mesmo desembargador refaz a decisão com o argumento seguinte: a maioria da torcida está a favor. É um grande argumento jurídico. Que argumento é esse? Não, eu vou rever. E com base em que pesquisa, né? Com base, não, mas a maioria a favor, a maioria está a favor. Então, quer dizer, o Pedrinho apoiou isso tudo, não colocou o contrato em público, transparente, como ele tinha insinuado que faria, ao dizer que ia lutar pela transparência, como pior. Ele disse desde o primeiro momento: meu projeto é vender de novo. Eu quero vender de novo. Eu estou aqui para ajeitar as coisas para vender melhor. Eu não quero vender daquele jeito. Quando você faz isso, o Pedrinho ele é um sujeito muito autocentrado, muito vaidoso. Você vê isso ele vai falar, ele falou que os últimos 30 anos do Vasco foram de enganação e fraude, ou seja, ele foi revelado nesses últimos 30 anos, o Vasco ganhou vários títulos. Qual é o presidente de uma instituição que vem em público diminuir a instituição? Qual é o presidente que faz isso? Os 30 anos da minha instituição são um absurdo. E quero vender. E mesmo que ele tivesse a ideia de vender, ele devia ter mais cuidado para dizer assim: olha, o Vasco tem condição de andar pelas próprias... Porque quando você anuncia... Valorizar o produto, né? Valorizar, você já está entrando rebaixado na negociação. Aí ele vai, promete, diz que quer vender de novo, que os últimos 30 anos do Vasco foram só de mentira, né? Recordando que foi esses 30 anos que ele surgiu como jogador, fez o nome dele dentro do Vasco. E aí ele começa a fazer uma gestão onde ele coloca em primeiro plano os seus próprios interesses, por exemplo, ligados a amigos. Então, ele contrata como diretor de futebol. O Vasco já tem na SAF, muito bem remunerado, um diretor de futebol, mas ele coloca o Felipe como diretor técnico. O Felipe, que foi um excelente jogador, um grande jogador, mas que na sua carreira fora de campo foi um desastre completo. Desastre completo. O Felipe foi demitido de todos os clubes onde atuou como técnico, com resultados horríveis. Um deles, o Tigres, ele foi demitido junto com quem? Com o Pedrinho, que era auxiliar técnico dele. Depois do Tigres... Sempre muito rapidamente, né? Depois de 10 jogos. O máximo que ele durou foi o Bangu. Então, qual é o currículo do Felipe? O Felipe não seria contratado por nenhum clube do grande para ser diretor técnico. Foi contratado pelo Vasco, que é amigo do Pedrinho. E a gente vê um monte de coisas que só deixa a gente mais triste. Vocês viram agora, teve essa agressão a um torcedor em Brasília, né? Um segurança do Vasco, um torcedor em Brasília que estava protestando. Aí você vai ver a nota que o Pedrinho solta. O Pedrinho é presidente de instituição, como uma história que eu falei aqui. Aí o que ele disse na nota? A minha história não coaduna com violência. Não é a história do Vasco, não é dele. É um cara muito autocentrado. O Felipe vai dar... Eu não sei se vocês leram a declaração do Felipe depois do jogo. Eu separei aqui, me permita, eu vou pegar rapidamente a declaração do Felipe depois do jogo de ontem, que o Vasco foi goleado. Não cheguei a ver, não, Everton. Ele diz assim, um jogo para esquecer, faltou atitude dentro de campo e muitos erros individuais. Ou seja, e pior... Lavou as mãozinhas. Não, a culpa foi dos jogadores. E o pior... Individual. O Felipe tinha que ser demitido depois daquela declaração que ele deu. Eu só estou contando isso para ver o nível de amadorismo. O Vasco tem um jogador sob contrato que o Vasco paga o salário, chamado Manuel Capasso, que é zagueiro. Aí termina o jogo, o Vasco perde, um jornalista faz uma pergunta correta, do ponto de vista jornalístico e civilizada. Felipe, por que você não usa o Capasso, que está no elenco? Aí o Felipe diz, não,
Se você gosta do Capasso, tudo bem, eu não gosto. Quer dizer, primeiro, o jornalista não disse que gostava do Capasso, ele fez uma pergunta. E aí o Felipe coloca um ativo do Vasco que ainda está sob contrato. E desvalorizado, porque o técnico mesmo falou que não gosta, que ele nem faz parte do elenco, que é mentira, porque o Vasco está pagando salário, ele está à disposição. O jogador que não tem culpa nenhuma, o jogador chega e coloca nas redes o título que ele ganhou, porque ele acabou de vir de um empréstimo lá no Olímpia, foi campeão do Olímpia, ele botou lá uma covardia, além de tudo, uma covardia contra o profissional. Não, sob o ponto de vista humano, é uma indecência. Sob o ponto de vista do negócio, é uma burrice.